Professor Nilson. Hoje a gente vai ver sobre a geometria de posição, ok? Para começar, ó, temos aqui os que a gente chama de conceitos primitivos em geometria. Os conceitos primitivos, eles são conceitos que a gente aceita como verdadeiros sem necessidade de demonstração. Na geometria são esses aqui, ó, o ponto, a reta e o plano. Certo? Agora, observe que tanto o ponto como a reta como o plano, embora que seja adimensional, não tem dimensão, a reta é uma dimensão, o plano duas dimensões, mas eles são objetos que a gente só tem representações deles. Na verdade, você tem coisas que representam um ponto. Por exemplo, um grãozinho de areia, ele representa um ponto. Ele não é um ponto, na verdade, porque ele não é adimensional. Um grão de areia, por menor que seja, tem comprimento, largura e altura. É que nem uma reta, uma linha esticada. É um exemplo de reta. Mas, na verdade, a linha não tem só comprimento. Se você olhar ela direitinho, ela também tem uma largura, não é isso? Tem uma espessura nela, não tem só uma dimensão. Tem as três, tem comprimento, largura e altura. Então, na verdade, tudo tem três dimensões. Mas o que a gente tem são bons exemplos do que seria um ponto, que é uma coisa adimensional, bons exemplos de reta e bons exemplos de plano. Uma folha de papel é um bom exemplo de parte de um plano. Embora, se você observar também a folha de papel, você vai ver que ela não só tem duas dimensões, ela não só tem largura e comprimento. Ela tem também uma espessura, que seria a terceira dimensão dela. Mas é um bom exemplo. Então, entendido isso, esses entes geométricos, o que a gente tem são bons exemplos dele. Para você ter uma ideia, um bom exemplo de ponto, a pessoa olha para o céu à noite e diria que é uma estrela. Agora, se você olhar a estrela de perto, você vai ver que ela é enorme. Muitas delas, muito maiores que o nosso Sol, do que a Terra. Mas olhando de longe, já seria a representação de um ponto. Ok? Então, esses são os conceitos iniciais. Ó. E o que é o espaço? Ó, o espaço é o conjunto de todos os pontos. Nesse conjunto, desenvolveremos essa geometria que a gente chama de geometria espacial, começando pela geometria de posição, certo? Então, o que é o espaço? O espaço é tudo, certo? Ok? Ó, as proposições e propriedades. Proposições e propriedades geométricas são aceitas mediante demonstração, certo? A gente vai iniciar assim, ó, o postulado da existência. Qual é o postulado da existência? Existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Ora, isso é lógico, né? Dado uma reta, tanto na reta como fora dela tem infinitos pontos. Está aqui a reta que liga os pontos A, B. Você pode determinar por uma letra minúscula, a letra R, ou então com as letras dos pontos que estão na reta, de dois pontos que estão na reta, com um símbolozinho de reta em cima. Certo? Isso aqui simboliza uma reta. Na reta, ó, você tem infinitos pontos, não tem só o ponto A, B. Então, a reta é um conjunto de pontos alinhados, que estão na mesma direção. Mas é claro que fora da reta existem infinitos pontos, ok? O outro, existe plano, e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. É a mesma coisa, ó, você pode pegar um plano, no plano existem infinitos pontos, e é claro que fora dele, se eu levantar agora um pouquinho, ó, por cima do plano, como a gente está no espaço, tem pontos, por baixo do plano tem pontos, então existem pontos fora e dentro do plano. Ok? O postulado da determinação, de que maneira fica bem determinado o ente geométrico, é isso que ele quer dizer com o postulado da determinação. Ó, a letra A. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Isso é verdade. Ó. Se você tiver dois pontos, só tem uma reta que passa por esses dois pontos. Interessante é que quando a gente tem só um ponto, ó, existem infinitas retas. Eu tenho essa passando por esse ponto, essa,
essa aqui, essa. E sempre vai dar para colocar uma reta entre outras duas, ou seja, por um único ponto dá para passar infinitas retas. Mas se você tiver dois pontos distintos, aí você determina uma única reta. A outra coisa também, ó, 3 pontos não colineares. O que quer dizer não colineares? Que não estão na mesma reta. Determinam um único plano que passa por eles. Se você tem 3 pontos, ó, só tem um plano passando por esses 3 pontos, certo? Ele chamou aqui, ó, de plano alfa. Assim, as retas, ó, são letras minúsculas do nosso alfabeto, os pontos são letras maiúsculas do nosso alfabeto, e os planos são representados por letras gregas minúsculas, ok? Então aqui é plano alfa, que é o plano determinado pelos pontos A, B, I e C. O postulado da inclusão, ele diz, se uma reta tem 2 pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Ora, se esses 2 pontos estão no plano e por 2 pontos passa uma única reta, a única forma é se essa reta estiver toda no plano, certo? Se 2 pontos de uma reta estão no plano, todos os pontos da reta estão. Então, consequentemente, a reta toda também. Ok? E retas concorrentes. O que são retas concorrentes? A gente diz que as retas são concorrentes se somente se elas têm um único ponto em comum, ou seja, se elas se cruzam em um ponto. Aqui a gente tem um exemplo, a reta R, reta S, se cruzam nesse ponto aqui, ó, o ponto P. A gente diz que R intersecção S é igual ao conjunto que tem um único elemento, que é o ponto P. E o que são retas paralelas? 2 retas são paralelas se somente se, ou são coincidentes. Dizer que são coincidentes é dizer que é a mesma. Ou são coplanares. Coplanares quer dizer o quê? Que estão no mesmo plano e não tem pontos comuns. Ó, essas 2 retas, ó, a reta A e a reta B, estão no plano alfa, e se você prolongar elas, ó, elas vão seguir uma do ladinho da outra, nunca vão se encontrar. Um jeito fácil de vocês entenderem o que são retas paralelas é vocês verem as marcas dos pneus do carro. Se ele andar em linha reta, andar sempre para frente, ele vai fazer aquelas marcas que são 2 retas paralelas, são exemplos de 2 retas paralelas. Observe que nas retas paralelas tem que ter a menção de são coplanares, só são paralelas se forem coplanares, tem que dizer. Nas retas concorrentes não precisa dizer que são coplanares. Retas concorrentes sempre vai ter um único plano passando por as 2, certo? As retas concorrentes sempre serão coplanares. Agora, podem existir retas que não têm pontos comuns sem ser paralelas? Pode. Então aqui, para ser paralela, você tem que frisar que são coplanares. Para ser paralelas, tem que estar no mesmo plano, certo? Bom, para hoje é somente essa parte que a gente vai ver. Ó. Vocês têm aí o exercício. Eu vou enviar esse material para vocês, que é o que vocês deverão fazer e tentar responder e me enviar, certo? Isso vocês têm que fazer durante esse final de semana, porque na aula de terça-feira eu faço a correção e aí depois a gente já vai querer que vocês respondam os próximos exercícios, ok? Tentem responder aquilo que vocês conseguirem, certo? Observe que tem alguns, ó, que nem os 5 aí, ó, que já tem a solução, já está respondido. Assim também, ó, como o primeiro, ó. Então, esses que já têm solução não é preciso, certo? Apenas os outros, ok? Então, bom estudo aí, viu? E até a próxima.